Olá, queridos adoradores de pets. Chegou a hora do banho, a hora que tem que ser um prazer e não um estresse. É muito importante o que eu vou falar aqui para vocês. O cachorro, ele não entende por que ele tem que tomar banho, né? Então, assim, dependendo de como vai ser a infância dele para tomar banho, vai determinar o futuro dele, ou seja, quando ele for adulto. Então, quando eu atendo animais que o tutor diz para mim, meu cachorro odeia banho, alguma coisa aconteceu ao longo da vida desse pet para ele odiar um banho. Ninguém tem um trauma à toa. Então, nós precisamos sempre saber a opinião deles. É isso mesmo. Então, o pet, ele vai te sinalizar o que está acontecendo desde o início, né? Então, ou ele não vai gostar do banhista, ou ele não vai gostar do ambiente que ele está indo para banho. Se ele for feliz e voltar feliz, esse é o local melhor e ideal para você manter ele lá. Não troque. A não ser que você vai mudar de casa, mudar de apartamento, vai para outro bairro. Mas se ele estiver feliz naquele pet, é onde você vai levar ele, independente do preço, você paga, porque a pior coisa que tem é você não encontrar a pessoa certa para dar banho no seu pet. Agora, quando você consegue encontrar essa pessoa, né, você vai conversar com essa pessoa, com as coisas que eu vou falar aqui para vocês que são importantes, se ela não tem ainda esse conhecimento, tá? Então, vamos lá. Quem for dar banho no seu pet é uma pessoa que tem que ser treinada, é uma pessoa que tem que ter feito algum curso de banho e tosa, né? E estar preparada para entender a necessidade de parar na hora que seu pet reclamar, né? E não achar que é frescura do seu pet. Por quê? Eu já vi pessoas dizendo, não, ele está reclamando, é frescura. Não é. O pet não vocaliza por frescura, ele está sinalizando, ele fala como a gente. Então, nós temos que nos atentar, na hora do banho, ser o mais agradável possível. Se for preciso, coloque uma música para ele. Se você for dar banho em casa, né? Se ele não gosta de água fria, não tem pessoas que não gostam de água fria? Água morna. Agora, se ele for um animal que tiver com feridas, ele vai ter que tomar banho com temperatura ambiente. Porque se o animal tiver alguma desordem, alguma dermatopatia, uma alteração na pele, essa pele já está quente, ela já está inflamada, ela já está exudativa, ela está tumefada, ela está vermelha. Então, quando você joga água quente, pode piorar. Então, você quebra a friagem. Se você não quer dar banho frio, o cachorro não gosta de banho frio, você quebra a friagem, mas não dá quente, porque o quente vai ressecar. Tá? Então, assim, até no inverno eu falo isso, né? Eu tenho hoje um banho tosa voltado para tratamento dermatológico. Então, no inverno, a gente quebra a friagem e usa uma temperatura um pouquinho mais, não morno para quente, mas um morno para frio, onde traz um bem-estar para o animal e não traz desconforto. Então, a temperatura da água também é importante você saber para você não deixar o seu pet com frio. Se ele tiver que ficar de molho num shampoo terapêutico por 10 minutos, ele não ficar tremendo de frio. Se ele está tremendo, você vai lá, fica ensaboando ele, fica conversando, fica massageando, para ele não ficar lá, ó, batendo o queixo. Então, é muito ruim, gente, para ele. Ele não fala, mas ele está ali, coitado, na pura inocência. E você está lhe dando banho e nem sabe, ele está com frio. Ele está lhe sinalizando para você que ele não está bem. Então, vai lá, ensaboa ele, bota uma música para ele relaxar, entendeu? Vai massageando as patinhas, o corpo, para ele se sentir confortável nesse ambiente, tá? Olha aqui, gente, o exemplo. Felinos, então, meu Deus do céu. Você tem que tratar felinos com muito mais cuidado. Então, o felino já não gosta de banho. Banho para felino, gente, pelo menos uma vez por mês, ou a cada 2 meses, ou há de nunca. Tem felinos que não precisam de banho, porque o banho vai ser tão traumático. Se você adotar um felino da rua, né, você vai dar um banho porque você tirou ele da rua, mas você não necessariamente precisa dar banho nesse felino toda hora, se ele não estiver acostumado, ou se isso for gerar um estresse, arranhadura, mordedura para você. Então, por questão de segurança, você só vai escovar o seu felino, você vai fazer higiene nele lá semanal, né? E, dependendo do tamanho do pelo, a cada 3 dias, né? Limpar os olhinhos, limpar o ouvidinho, limpar ele como um todo, escovar, né? E o banho você deixa para ele fazer, que o próprio felino já se dá banho.
Agora, se for um felino que está acostumado com banho desde pequenininho, um banho por mês já basta, não mais do que isso. Você pode até esticar mais do que isso, mas nunca menos do que isso, a não ser que ele tenha alguma dermatite que precise de banhos semanais. Aí sim, o felino vai precisar de banhos semanais. Por quê? Pomada, loção, creme. Eu, Viviane, não indico para felinos, porque eles lambem, eles maceram o epitélio quando você usa algum fármaco que tem ação residual. Aquilo incomoda ele, bem mais do que o cachorro. E quando o felino se coça, ele se rasga, ele sangra. Ele é diferente do cão, que o cão, para sangrar uma dermatite, leva tempo. Ou é uma dermatite, uma crise muito aguda, uma dermatite atópica em nível hard. Aí ele vai coçar de sangrar. Mas o felino, qualquer coçadura que ele der com a unha, vai rasgar essa pele com facilidade. Então, nós precisamos nos atentar. O felino tem alguma dermatopatia, alguma coisa que precisa se tratar, uma micose, uma dermatite bacteriana, exudativa, o banho vai ser semanal. Não tem? Banho mensal, ou banho a cada bimestral, trimestral, vai depender do seu felino, tá? E o banho, como eu falei, tem que trazer um conforto para ele. Então, você compra uma duchinha, né? Ou, se você não tiver condição ó, de comprar uma duchinha como um ambiente de banhosa, você usa o tanque, uma mangueirinha, corta uma mangueirinha curta, acopla lá na sua torneira do seu tanque e vai usando a água, passando a sua mão antes, para você sentir a temperatura da água e o seu toque, ó, junto com a água, tocando o bichinho, né? E molhando ele todinho. Então, qual é a melhor forma de você dar banho no seu pet? Primeiro, você vai comprar um algodão chamado algodão hidrófobo. Algodão hidrófobo. O que significa isso? Fobo, fobia, hidro, água, medo da água. Então, algodão que tem medo da água? Não, é algodão que não entra água. Ele é laboratorial, não entra água. Você joga água em cima do algodão e repele. É como se fosse um sofá impermeabilizado. Então, esse algodão impermeabilizante é o que você vai pesquisar se no pet que ele toma banho existe, se eles colocam nos pacientes lá, nos pets que vão visitar lá. E se não tiver, você compra. Você compra no Mercado Livre, você compra em produtos, locais que vendam produtos para banhosa. Você compra 1 quilo de algodão, deve custar uns R$ 20, gente. É muito barato isso. Você pega um chumacinho de algodão e coloca lá no ouvido do seu pet, ou você manda. Se você estiver em casa, você vai botar no seu pet. Depois, no final do banho, você tira, né? E se você for no banhosa, você manda eles colocarem no banhosa. É muito importante também você verificar se o banhosa que você leva tem um checklist de entrada e saída. O checklist de entrada e saída é essencial para você saber como o seu pet está chegando, né? Quem vai estar olhando o seu pet, se está vendo todo o seu pet, se ele tem algum problema, antes do banho. Para depois do banho, ele te entregar o cachorro do mesmo jeito que ele pegou o cão ou o gato. Então, procura locais que tenham esse checklist antes e depois, tá? Porque você já vai saber que tem uma preocupação maior, uma segurança maior em entregar o seu pet do mesmo jeito que a pessoa recebeu, tá? Outra coisa importante, na hora de secar o seu pet, aliás, eu estou falando na hora do banho, então vamos lá, a gente molha o cachorro todo, molha o gato todo. Depois que ele está todo molhadinho, aí que a gente começa o shampoo, né? Não é jogar o shampoo com o pelo seco e molhando, você vai gastar o dobro de shampoo. Tá? Então, é molhar ele todo e depois sim você faz uma linha de shampoo e aí você vai massageando o pet. Nada com a unha, movimento circular com os dedinhos, tá? Então, ó, movimento circular para o produto penetrar. Depois você passa ao longo do pelo, tá? E você vai, ó, com os dedinhos massageando ele todinho, tá? E aí, se você estiver fazendo uma hidratação, você vai deixar ali 5 minutinhos de shampoo, 5, 10 minutinhos, né, de shampoo, enxágua bastante, né? E aí depois você usa o condicionador ou o leave-in, né? Os condicionadores têm enxágue, o leave-in não tem enxágue. O leave-in, você, quando o animal está todo molhadinho, você bota um pouquinho do leave-in aqui, como um Hidrapet ou Adcare, algum leave-in desses que você comprou, né? Você coloca, espalha na sua mão e aí você vai passando da cinturinha para trás no pet. Nunca da cinturinha para frente, porque aquele cheiro do produto pode irritar a narina dele. E o olfato do felino e do canino é muito maior do que o nosso.
Então, aquilo que está agradável para você, às vezes está insuportável para ele. E ele não escolheu aquilo. Então, na dúvida, coloquem sempre da cinturinha para trás quando vocês forem fazer hidratação ou algum produto com perfume no seu pet. Um perfume aconselhado por médicos veterinários. Não é o perfume de pet shop. Eu, Viviane, desaconselho qualquer tipo de perfume para o pet. Tá? Além do pet começar a poder desenvolver qualquer alergia no futuro, ele pode desenvolver também infecção urinária inalatória. Ele vai inalar aquele produto e aquilo ali pode trazer uma infecção futura para ele. Então, eu não aconselho usar perfume em pet, tá? O próprio shampoo, o próprio condicionador, ele já pode ter uma fragrância suave, né, que não vai trazer malefícios, tá? Que foi estudado e tem trabalhos científicos para aquilo ser elaborado, tá bom? Bom, eu acho que de banho acabou, né? O gato, ele ama ser enroladinho na toalha. Então, quando você termina o banho, você pode enrolar o seu bichinho na toalha. Isso traz um conforto materno, né, entre você e o seu pet, né? E no caso de um pet que odeia banho, tipo esse aqui, gente, tem que ser uma coisa muito lenta. Você vai molhar a patinha, né? Você não vai tacar ele numa piscina como está aqui, né? Você vai primeiro molhar a patinha, você vai acariciar o rostinho dele, depois você sobe um pouquinho mais. É um pet que requer um pouco mais de cuidado e um horário só para ele, sem ninguém latindo nem miando no ouvidinho dele, tá? Então, se for levar para fora, pense em 2, 3 vezes. Sem contar que eu sempre preconizo para animais com problema de pele tomarem banho no primeiro horário do dia. Então, marca, nem que você marque com antecedência no pet shop, mas você marca sempre o primeiro horário, porque, teoricamente, aquele pet está limpo, está livre de perfumes, livre de parasitos e de outros pets. Então, você marcando no primeiro horário, você consegue otimizar, né, o seu tempo também, para você fazer outras coisas, e sem contar que você tem certeza que aquele ambiente está esterilizado para o seu pet. Agora, se for numa clínica veterinária, num local especializado, você vai ter certeza também que a pessoa tem preocupação com isso, porque vai ter sempre um médico veterinário responsável por aquela equipe, tá? Produtos para banho. Nós temos óleo Johnson Baby recém-nascido, que você pode usar sempre na face do animal, independente se ele tiver dermatite ou não, é o que eu aconselho para os pets que vão na minha clínica. Então, shampoo Johnson Baby recém-nascido, né, sempre para face. E para o resto do corpo, você pode escolher qualquer shampoo, glicerinado da Granado, né? Ou sabonete glicerina da Granado, qualquer shampoo que tenha pH neutro, que está escrito na frente pH neutro. Nada de comprar antipulgas, anti-isso, anti-aquilo. Porque o antipulgas, anti-isso, anti-aquilo, ele tem veneno, ele tem organofosforado, ele tem permetrina. E atrás vai estar uma caveira assim, gente. Escrito veneno. E você já vai começar a acostumar a botar veneno no seu pet, sem ele ter nenhuma pulga, nenhum carrapato. Aí você vai dizer para mim, é preventivo. Mas se você está fazendo um preventivo tópico que vai ressecar o pelo do seu animal e daqui a pouco está abrindo os poros para infecção oportunista, não vale a pena. Então, animal saudável, shampoo neutro. Esse shampoo aqui, azul, é para animais de pelagem branca, que eu não aconselho usar com frequência. Você pode usar uma vez por mês para poder clarear os pelos que estiverem mais amarelados. Não é para usar todo banho, porque ele tem um branqueador óptico, que é um corante. Então, isso também pode trazer malefícios depois para ele, tá? Então, esporadicamente esse e sempre esse. Ou esse aqui também no rosto. O Físio Antiodor é um produto otológico com pH fisiológico, um ceruminolítico, que você pode usar para limpar a orelha do seu pet. Lembra que eu falei do módulo de orelhas? Então, vai lá, volta no módulo de escovação e otite, que eu falo sobre limpeza de orelhas. Não é limpar com cotonete. Você vai pegar um disquinho de algodão ou um algodão em bolinha, vai molhar o ceruminolítico e vai limpar por fora a orelha do seu pet. Nada de cutucar lá dentro. E nada de jogar ceruminolítico lá. Quem manda usar ceruminolítico é o médico veterinário. E aí é de acordo com a prescrição médica, e não aleatoriamente, tá? Então, você vai limpar por fora a orelha do seu animal. A orelha do cão e do gato, ela é autolimpante, tá? Ela tem lá a sua anatomia, né? E por movimentos elípticos, anatomicamente, essa orelha, se tiver algum cerume, esse cerume vai subir, tá? Então, não se preocupe em cutucar a orelha, porque você vai estar empurrando o cerume lá para dentro, e se tiver uma quantidade grande,
pode inflamar e pode até furar o tímpano, não pelo cotonete, porque o cotonete ele está na parte vertical da orelha. Você que viu lá, ó, a orelha em L, o tímpano está aqui. Então, não é o cotonete que vai furar o tímpano. O que vai furar o tímpano é o excesso de cera que vai causar essa inflamação e pode ocorrer membrana timpânica furada. Então, na dúvida, não enfie o cotonete na orelha. Deixa o médico veterinário fazer no caso de um tratamento. E otoscopia que ele vai fazer também. Toalhinha para banho. Você pode comprar toalha fralda, que eu aconselho para os pets que vão na minha clínica. Você pode mandar bordar, existem vários tipos de toalha fralda, uma toalha de neném, né? É uma fraldinha por dentro e um pano mais fininho por fora. Então, sempre usar panos, esse paninho de fralda, que é fraldinha mesmo, daquelas de antigamente, que a gente usava com alfinete, é aconselhável para você secar rostinho, face, dobrinhas, porque ela consegue entrar nessas dobrinhas, principalmente de pug, de bulldogs, interdígitos. Então, compra a fraldinha de pano para essas áreas de dobrinhas e a toalha fralda para o seu pet de uma forma geral. Então, existem várias marcas aí na internet ou em lojas de bebês que você pode adquirir, tá bom? Em casos de animais de médio a grande porte, 2 toalhas. Em pequeno porte, uma toalha só já basta. Corte de unhas. Esse é o alicate que eu gosto para cortar a unha, tanto de cães como de gatos, tá? Eu prefiro esse do que esse aqui, tá? Esse aqui ele tem uma mola e é uma guilhotina. Então, eu não aconselho. E, aliás, eu não aconselho você nem fazer corte de unhas por conta própria. Agora, se você trabalha com boitose, e se você está aqui, se você é um auxiliar de médico veterinário e vai aprender a cortar unha, eu vou te ensinar também, tá? Mas, se você for criador, também você pode cortar a unha, porque você vai entender o que eu vou falar aqui agora, né? Esse é o melhor cortador para mim. Existe pequeno e existe o médio e o grande, tá? Ele parece uma tesourinha, né? Mas é uma tesourinha que traz um conforto e uma estabilidade na hora de você cortar, tá? O pet. Esse daqui, ele tem uma mola e às vezes te confunde, ele esmaga a unha, ele entorta a unha. Então, eu particularmente odeio esse tipo de cortador. Isso aqui vende em pet shop, tá? Internet também. Bom, é muito importante você saber que dentro da unha do seu pet não é só casca. Ele não tem só casca. Ele tem veia, tá? Então, esse tecido aqui, ó, queratinizado, tem uma veia dentro, né? E o fornecimento de sangue está dentro aqui, ó, dessa unha. Então, quando você corta na parte errada, vai sangrar e não para de sangrar. E você vai ficar nervoso. Então, se você se aventurar a cortar a unha do seu pet em casa, tá? Você tem que comprar um pó hemostático, que também vende na pet shop. Se chama pó hemostático para unhas, para corte de unhas. E aí é um pozinho amarelo ou branco que na hora que você corta, e se por acaso sangrar, você pega essa mistura de pozinho e coloca na pontinha da unha para parar o sangramento. E se te inflamar, se estiver inflamado, qualquer coisa assim, você leva no médico veterinário para poder ver se vai ter que usar alguma medicação. Mas, a princípio, é só isso. Existem unhas que encravam, principalmente o ergô. O que é o ergô? É aquele dedinho acessório que não pisa no chão. Então, a maioria dos dedinhos que pisam no chão, quando você bota, a melhor forma de você saber anatomicamente aonde cortar a unha do seu pet, tá? É quando você bota o seu braço e você encosta a patinha dele aqui. Se a unha estiver encostando aqui ou entortando, tá na hora de cortar, tá? Você tem que deixar ela no máximo 1 milímetro, tá? Aqui, ó, quase encostando no chão, tá? Porque quando ela encosta, daqui a pouco ela tá entortando. Então, não deixe encostar. Tá encostando, você tem que cortar. E aí, você corta somente a pontinha, ó. A pontinha. Então, aqui, ó, é o ideal. Aqui não é. Você não enxerga isso aqui a olho nu, mesmo numa unha branca. Então, se você cortar muito perto da veia, pode ser que ele raspando essa patinha em algum lugar, sangre, mesmo sem você estar cortando. Então, o ideal é você deixar um espaço entre o final da veia e o final da unha, tá? Então, aqui é o ideal você cortar, ó, a palha aqui, tá? Porque o fornecimento de sangue vai ficar, ó, aqui, daqui para trás, tá? Então, se você começar a cortar a unha regularmente, tá? Você vai evitar, tá? Essa veia crescer. E isso aqui, ó,
começar a estar aqui na ponta e daqui a pouco você realmente ter que cortar mais acima e o seu animal sente dor, porque toda vez que sangra, você sente dor. É assim como alguém arranca um bife, quando você, mulher, vai fazer unha, né, que você sente dor porque sangrou, né, ou porque foi além da onde poderia ir, o seu pet vai sentir dor se sangrar. Então, não é o ideal sangrar nada quando você for cortar a unha do seu pet. Não pode sangrar, tá? Então, aqui, ó. Você corta nessa parte aqui, mas não encostando. Ó. Aqui essa linha tá até errada, não pode encostar. Você tem que dar esse espaço aqui, tá? E olha aqui, ó. Unhas aparadas corretamente, ó. O vaso sanguíneo tá aqui e aqui, ó, ainda tem um espaçozinho, tá bom? Então, é muito importante você saber disso. Na dúvida, leva para um profissional para cortar a unha para você não ficar desesperado por causa disso. Limpeza de patas após passear ou após sair. Muita gente me pergunta isso e eu resolvi trazer no manual do tutor do pet. Então, aqui no manual, é muito importante você, que está aqui agora como um tutor consciente, um tutor informado, né, porque informação é tudo, você não usar álcool. Na época da pandemia, isso foi muito divulgado para usar álcool nas patinhas. Não! Um não bem longo. O álcool resseca. O álcool vai abrir os poros. Não é para usar álcool nos pelos. Não é para usar álcool nas patinhas, nos coxins, por favor, tá? Você não vai usar álcool nas patinhas, tá? Por favor. Então, o ideal é você pegar um lenço umedecido, tá? Próprio papete, sem álcool, para limpar a patinha do seu pet, tá? Uma coisa que eu prescrevo para os meus pacientes, que é um antisséptico, usado em hospital, em clínicas humanas, é o PHMB. Então, se você tiver como comprar lenço umedecido com PHMB, é o melhor dos mundos. Tanto para dobras, como para interdígitos, como para patinhas. Se você puder usar, seria muito bom. E é só você digitar na internet que você consegue comprar, tá? Então, álcool, não. Para quem não conhece PHMB, PHMB é uma molécula acima da clorexidina, uma molécula mais avançada, mais evoluída que a clorexidina. Ela quebra biofilme. O que é o biofilme? As bactérias unidas. As bactérias criando forças para formar uma película de proteção contra você, contra o animal. Né? São micro-organismos se instalando ali no pet, né? E trazendo infecções. Então, o PHMB quebra essa barreira fúngica e bacteriana de biofilme. Além disso, ela vai restaurar o equilíbrio da pele e é um antisséptico. Tá? Então, se você puder comprar, compre PHMB. Se tiver dúvida, assiste as minhas aulas aí, eu sempre falo algum vídeo aí de PHMB, procura aí no YouTube, procura no Instagram, eu sempre tenho alguma coisa falando aí para você conhecer um pouquinho mais detalhado sobre isso, tá? E você pode também pedir para o médico veterinário fazer uma fórmula individual para o seu pet, de acordo com o que ele tem, tá bom? Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E estamos encerrando o nosso módulo primeiro do Manual do Tutor do Pet. Agora o bicho vai pegar. Agora nós vamos falar de patologias que são importantes de você, como tutor, adorador de pet, conhecer, né? Para você ficar esclarecido em relação a todas as doenças principais, não são todas, porque senão daria uma faculdade aqui para o tutor do pet, mas as principais doenças que você pode evitar, né? Tendo esses conhecimentos que eu vou passar no módulo 2 para vocês. Um beijo. Escreve para mim aqui qual foi o seu maior insight que você teve nessa aula e coloca as estrelinhas lá do que você achou desse módulo. Um abraço a todos e até a próxima aula.